Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje eu vou fazer o guia completo dos timbres de contrabaixo. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar todas as frequências no equalizador e como elas aparecem no nosso instrumento, como elas se comportam, como trabalhar elas na mixagem, como trabalhar elas ao vivo, como reproduzir elas e também vou mostrar diferentes baixos, como eles se comportam nessas faixas. Enfim, é um conteúdo bem completo, eu fiz vários testes aqui e eu vou mostrar eles para vocês. Então fica até o final, eu acho que vocês vão gostar. Bom, o que eu fiz? Eu separei por faixas de frequência. A gente escuta de 20 a 20 mil Hz, né? Então eu fui separando ali por pequenas faixas e a gente vai trabalhar uma por uma. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou cortar de 20 a 40. Por quê? São frequências muito baixas que só servem para prejudicar o alto-falante. Talvez se você tocar num cisão, de repente você tem um 30 Hz, até pode ser interessante. Então, eu geralmente corto até 40 ou até 30, dependendo do estilo musical. Se você estiver tocando um som vintage, você já deve ter percebido, né? Você pega uma gravação muito antiga, não tem muito sub, né? Não tem muita frequência tão grave assim. Umas gravações mais antigas começam em 70 Hz, por exemplo, né? Por causa do vinil, né? E das gravações mais antigas. Então, eu já faço esse corte em 30 ou 40 Hz, não vou pôr nada abaixo disso. Então a primeira faixa é o subgrave, né? Eu vou de 40 a 80 Hz. Essa é aquela frequência mais grave de todas, é muito difícil de você reproduzir elas, né? Então você tem que estar num aparelho de som muito bom, por isso que eu recomendo aqui nesse vídeo, põe um fone muito legal, põe uma caixa de som a melhor que você tiver, para você conseguir fazer os testes que eu vou mostrar aqui. Eu gravei o mesmo riff com vários contrabaixos diferentes, então eu vou mostrar várias técnicas e como elas se comportam em cada faixa. Então essa primeira que a gente está vendo é o sub, você precisa ter um alto-falante muito da hora para você ouvir isso. E aí que tá, né? Nos celulares você não tem, dependendo do fone você não vai ter, então dependendo do lugar você não tem tanto. Quando você vai trabalhar isso na sua mixagem, é legal você ouvir essas frequências para você saber que você não está colocando elas demais. Porque acontece às vezes de você estar mixando numa caixa que não tem isso, você exagera, põe lá 30 Hz pra caramba, e aí quando você vai ouvir num aparelho de som bom, isso explode, né? Então tem que estar ali na sua medida certa. Essa é uma frequência que embola, é uma frequência que às vezes pode danificar o alto-falante porque é muito grave. Você precisa de caixas grandes para fazer isso. Ao vivo, se você tiver com um amplificador, é legal você ter uma caixa com um falante de 15, você ter ou uma 4 de 10 que tem tudo, os alto-falantes todos acoplados ali, um PA com subwoofer, ou então você vai ter um home theater com subwoofer, um carro com subwoofer, que são os alto-falantes que conseguem descer para essas frequências, né? Eu acho muito da hora de ouvir elas, é aquele grave que treme o negócio. Você sente o grave literalmente, né? A galera fala que o grave do baixo você não ouve, você sente. É mentira, né? Você tá com problema no ouvido, então, né? Precisa limpar. Ou então a sua caixa de som tá muito ruim, né? Se você só sente, tem alguma coisa errada, cara. Você precisa fazer uma audiometria, né? Dá pra ouvir, né? Tipo 30 Hz. Eu consigo ouvir 30 Hz, 40 Hz. Então a gente trabalha isso no contrabaixo também. Então é isso que a gente vai ouvir primeiro. Eu vou pôr o Jazz Bass, depois o Music Man, depois o Precision e depois o Bongo. Eu filtrei essa frequência, então você só vai ouvir subgrave nos baixos. Você vai ver que o Jazz Bass não tem tanto, o Music Man também não tem tanto. Já o Precision, ele desce bem legal no sub. Então quando você toca o misão mesmo, o sol, o lá ali, ele funciona bem nessas frequências. O Music Man Stingray é o que menos desce, porque ele tem um captador só da ponte praticamente, né? O Jazz Bass até desce um pouco e o Bongo desce legal. Principalmente quando toca no cisão, né? Então essas frequências são muito legais para você tocar as notas graves do contrabaixo, né? O misão, ele é 41 Hz, né? 41.2. Então, tipo assim, você precisa ter uma caixa muito boa para reproduzir a fundamental dele. Não é que acontece, na maioria das vezes, é que você ouve os harmônicos, né? Se você tocar o misão numa caixa que não tem não desce tantas frequências assim, vamos supor, uma caixa que tem de 100 Hz para frente, você não vai escutar o misão? Vai, né? Você vai ouvir o primeiro harmônico, o segundo harmônico, todos eles, e seu ouvido consegue compor a fundamental, mas você não vai sentir ele tremendo. Então esse é o sub. Vou mostrar aqui ele. Escutem todos os baixos filtrados pelo sub. Primeiro Jazz Bass, depois Music Man, depois Precision, depois o Bongo. Então vamos lá.
Bom, esses foram os subs mostrando nos baixos, né? O que a gente viu? Quando você põe essa frequência acentuada, você deixa o bordão do seu baixo, o misão, bem gordo, bem pesado, né? Mas ali nas partes agudas, você viu que ele não ajuda em nada, né? Ele só fica embolando o som. Então é uma frequência que pode embolar muito o seu baixo. Bom, então vamos para os graves do contrabaixo. Então agora, o grave é o quê? É aquele que você escuta realmente na mixagem, né? É o que mais aparece do contrabaixo. Geralmente, se você quer trazer o baixo para frente, você põe ali que é a faixa que ele vai estar soando melhor também. É uma faixa que deixa o baixo bem bonito, né? Você aumentar essas faixas. E dá o peso. Esse já embola bem menos do que o sub. Esse já deve ter na maioria dos amplificadores para você. Então, se você tem um amplificador, por exemplo, com uma caixa que é 1 de 12, ou uma caixa que tem, sei lá, 2 de 10, uma caixa menor, uma litragem pequena, você já tem esse grave. Você não tem aquele primeiro sub que eu falei, mas esses graves aí você já tem. Se você tem uma caixa de som na sua casa também que não é muito grande, sem o subwoofer, você já vai ter essas frequências. Então é uma frequência mais fácil de alcançar, né? E aparece bem no baixo na mix. Então se você vai pensar nela, tenta dosar ela bem. Ela vai embolar com bumbo e tal, mas não tem tanto instrumento que briga com ela, né? Então é uma faixa bem boa por baixo. Vamos escutar todos eles. Você vai ver que o Jazz Bass tem um grave bem legal. O Music Man ele já aparece já com uma definição muito boa. O que eu gosto do Music Man é isso. Ele atua nessa faixa já. Ele não tem tanto aquele sub, então ele não embola muito. Ele vem já com o grave, mas ele vem não tão forte ainda. Ele vem mais ou menos. Você vai ver que a força do Music Man é mais no médio, né? No médio grave ali. Mas você vai ver que ele já aparece, ele aparece muito definido. No Precision, essa frequência fica maravilhosa, é o que ele tem de melhor. Então você vai ver quando eu toco Mi, Fá, quando eu faço groove ali no gravão, ele aparece muito bem nessa frequência e o Precision soa muito bem. Ele tá com corda lisa, o que acaba dando uma privilegiada também. E o bongo soa bem legal também. E você vai ver que para tocar o cisão e tudo mais, é uma faixa de frequência muito adequada para o baixo. Então você deve analisar o grave de cada baixo, né? Tenta ver se ele tá muito forte, se ele está muito atacado, se ele tem um grave mais aveludado, como é que ele funciona, qual é a quantidade de grave, né, em relação ao sub, em relação às outras também. O que a gente está tentando fazer é ver mais ou menos como é que eles som em cada baixo. Você vai ver que é totalmente diferente, mesmo filtrando totalmente, dá para identificar cada baixo. Então vamos ouvir eles. Bom, agora vamos para o médio grave. No médio grave, o que acontece é o seguinte, é uma faixa de frequência que vai deixando o seu baixo feio, porém definido. Aí é uma balança que você vai ter que equilibrar. Quanto mais médio grave, mais vai aparecer o ataque do dedo na corda. Só que assim, ele vai começando a emagrecer o som, e ele vai deixando com aquele som meio de caixa, assim, parece que você está dentro de um quadrado, assim. E ele às vezes choca com a frequência da sua sala. Então, se tiver num quarto pequeno, você vai ver que o 200 Hz é aquele que faz aquele... né, na porta do armário, sabe? Então, é uma frequência assim, faz o baixo aparecer pra caramba, mas pode ser nocivo se tiver exagerado. Se você cortar muito, pode sumir o seu baixo, entendeu? Acontece que muito técnico gosta de cortar essas frequências aí, porque vai balancear a mix, né? Geralmente acontece o seguinte, o médio grave do baixo tromba com o médio grave do violão
médio grave da voz. Então eles gostam bastante de cortar essa faixa do baixo para deixar a mix mais bonita. Experimenta para você ver, tira 200 Hz da mix, você vai ver que ela sempre fica bonita, porque tira esse som de caixa de sapato dela, né? Então, porém, dá definição no baixo. Então isso é muito legal, você vai ver que o Music Man, ele brilha aí. Essa é a hora que ele vem e dá aquele tapinha, ele tem essa parte bem atacada, então ele pinta muito nas mix por causa disso. Só que ele tem as suas complicações de timbre por causa disso também, né? Às vezes ele aparece demais, tem gente que às vezes não gosta, porque ele tem um som meio bicudão, por causa disso mesmo. Você vai ver que o Jazz Bass aparece legal nessa faixa. Você vai ver que o Precision aí, ele já não tem tanto assim, mas tem também uma quantidade legal. O bongo também, enfim, todos eles têm, né? Todo baixo tem todas as frequências, mas essa aí nenhum deixa de ter, porque é bem o meio do baixo e aparece bastante. Cuidado só na hora de equalizar e tenta deixar isso bem balanceado, beleza? Vamos escutar o médio grave agora do baixo. Bom, e agora o médio médio, que é mais ou menos por volta de 600 Hz, mais ou menos por aí, né? O que eu tô falando aqui são as frequências em cima do contrabaixo, né? Não pensa que isso aqui é o médio do mundo, né? A galera geralmente do mundo normal fala que o médio é 1K, né? Mais ou menos aqui eu tô pegando no contrabaixo. Cada instrumento tem a sua faixa, assim, qual é o grave do chimbal, sabe? Tipo assim, o grave do chimbal não é 80 Hz, né? O chimbal tem, sei lá, a frequência mais grave do chimbal seria, talvez, sei lá, 500 Hz, entendeu? Então pensa assim, para cada instrumento você vai ter o grave, o médio e o agudo, vamos dizer assim. E eu tô pensando tudo centralizado para o contrabaixo. Então o médio do contrabaixo, que eu acho que funciona bem legal, que eu separei, é 600 Hz. Esse deixa o baixo bem anasalado, né? Deixa bem... Funciona para você deixar aquele timbre jacado, né? Também é a mesma coisa do médio grave, ele é destrutivo pro timbre, né? Ele deixa o timbre magro, tá ligado? O seu baixo ele vai aparecer pra caramba, só que ele vai aparecer magrão, tá ligado? Na mixagem. Então, é aquela balança que você tem que dosar, o quanto que você quer que ele apareça e o quanto você quer que ele sirva a função dele, né? Porque o baixo às vezes ele não precisa aparecer, né? Ele precisa ir lá e reforçar o bumbo, dar o chão pra galera, né? Depende do que você está tocando, né? Então, dependendo do estilo, essas frequências todas que eu tô falando vão aparecer de um jeito diferente, né? Em cada baixo elas aparecem diferente também, né? Você vai ver que o Jazz Bass, por exemplo, eu não gravei um vídeo só com o captador da ponte. Se você fizer isso, você vai ver que essa frequência aparece pra caramba. Na verdade, com qualquer baixo que você toca o captador da ponte, essa frequência começa a aparecer bem mais. Vamos ouvir eles também. Você vai ver que o Jazz Bass tem. O Music Man tem ela bastante também. Já o Precision começa a cair, porque eu tô com corda lisa e ele não tem captador da ponte. Então você vai ver que agora mostra uma diferença bem grande de timbre na relação dos médios. Claro que você pode puxar, mas você nunca vai conseguir fazer um som de jaco no Precision, sabe? Por causa da característica do instrumento mesmo. Ele teria que ter um captador da ponte para você fazer isso. Então, vou mostrar só o médio médio de cada baixo. Vamos escutar aí.
Bom, agora vamos ver o médio agudo. Ele não é o médio agudo dos outros instrumentos, é o médio agudo do baixo. Ele fica mais ou menos por volta de 1K, 2K, por aí. E a frequência, que eu acho que assim é a coisa mais feia que acontece no baixo. Que ele é o som dos trastes batendo na madeira, assim, ele é um som meio de madeira batendo, assim. Eu não gosto. Eu gosto do agudo do baixo, que é aquele som metálico, que ele vai aparecer lá pra 4K. Esse aí é 1K, então ele sai um som meio poc-poc, sabe? O outro é tic-tic, esse é... Então, eu não gosto disso. Eu acho que ele estraga bastante o som do baixo, principalmente se você vai tocar um slap, uma coisa mais atacada ou uma palheta. Fica extremamente feio, mas todo baixo tem e faz parte do timbre. Se você ir lá e matar essa frequência, você mata o seu baixo, você acaba com o som dele. Então tá lá, ele tá presente, mas tem que saber dosar. Saiba que no celular essa frequência aparece muito. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar uma cortadinha extra se eu for mixar para celular. Nunca essas coisas para não aparecer esse médio agudo, que é o trastejado, essa parte do baixo. Claro, os agudos que a gente vai ver a seguir também mostram, né? Todos os agudos do baixo mostram o ataque, né? Vai mostrar o quê? Trastejado, cordas barrando com coisa, a mão arrastando vai fazer... A palheta atacando vai sair o barulhinho, o slap. Então esses agudos eles mostram isso. O 1K também mostra, mas eu acho que mostra de um jeito bem feio. Falando sobre os baixos, você vai ver que todos eles têm essas frequências, mas o Precision ele já tem menos. E esse é o agudo do Precision, cara. Você vai ver que acima de 2K o Precision não tem muito. Então o que eu diria? O agudo do Precision é 3K, o agudo do Jazz Bass é 4, 5. O agudo do Music Man você vai ver que ele vai de 5 para cima tranquilamente. Então a gente vai ver esses agudos agora à parte. Primeiro estamos vendo o médio agudo. Vamos ouvir todos eles. E dá uma ouvida, você vai entender perfeitamente do que eu tô falando quando o timbre é feio. Você vai ver que aparece a parte mais feia do contrabaixo agora. Além disso, você ouviu o agudo do Precision, né? Que é o agudo que tá aí. Mais do que isso, você vai ver que ele meio que some. A partir de agora ele vai desaparecer. Bom, agora vamos pro agudo. O agudo do baixo, 4K, 5K, talvez até 6. Pode ser, começa em 3 ali, mais ou menos, uma bolinha ali naquela região. Você vai ver que o Jazz Bass aparece aí lindamente. O Music Man aparece aí, não vou nem falar o quanto que ele aparece. O Precision já começa a sumir, já não tem tanto. Então se você quer puxar o agudo do Precision numa gravação, puxa 3K, puxa 2K. Já se você quer puxar o agudo de um Jazz Bass, puxa 5K. Você vai ver que fica bem bonito. 4K funciona também. E o seu baixo, tenta entender o seu baixo, como é que ele funciona, né?
Eu vou mostrar que o Music Man também aparece bastante e o bongo também. O bongo, cara, ele tá com a corda um pouquinho velha, então você vai ver que agora ele começa a não mostrar tanto agudo, mas ele tem sim bastante agudo, principalmente se puxar no pré dele. Mas eu deixei flat, eu deixei todos os baixos flat. Beleza? Então, se você quer puxar o agudo de um baixo numa mixagem, por exemplo, o cara fez um slap ali, você quer naquela hora que fazer aparecer, meu, o que eu recomendo ali? Corta um pouquinho do médio e puxa um pouquinho desse agudo, você vai ver que fica muito legal. Corta aquela região ali entre 600, 1K, dá uma cortadinha ali, dá uma puxadinha nesse brilho, você vai ver que fica muito legal. Você quer um som de metal também, atacadão, assim, que não aparece tanto na mix, aquele som que vem distorcidão, com o som estraladão do baixo e com o grave, com o peso, mas não com aquele médio que aparece, também é a mesma coisa. Puxa um pouco desse agudo, corta um pouquinho do médio. E o grave dá uma balanceada, você vai ver que funciona bem pra caramba. Quer fazer o pizzicato aparecer? Deixa flat, de repente puxa um pouquinho do médio grave, você vai ver que funciona. Bom, então vamos agora para os super agudos, que é a coisa acima do agudo do baixo. Que é baixos que têm agudos muito fortes. Por exemplo, você vai ver que o Music Man nessa hora ele aparece. Já o Precision não tem nada nessa região. O meu bongo tá com corda velha, então ele não tem tanto. Mas ele é um baixo que tem frequências nessa área. Você vai ver que vários baixos têm frequências nessa área. Ele deixa aquele timbre cristalino do baixo, que parece que vira um caco de vidro. Ele é mais agudo do que o agudo do Jazz Bass. Você vai ver que o Jazz Bass aparece aí também. Mas quem aparece aí realmente é o Music Man, que ele tem esse super agudo, que é a frequência mais aguda que o agudo. Eu não tô falando de agudos gerais, né? Tipo, eu falar que super agudo é 8K, pra uma bateria não, super agudo é 16K, né? Agora eu tô falando pro baixo. Você vai ver que acima de 10, 12K, o baixo não tem nada. O que você, vou pôr 15K aqui no baixo, você vai ver que só vem chiado. Então, é aquela coisa que eu falei, eu cortei no grave ali, cortei de 20 a 40, cortei em 30, por aí, depende do estilo. No agudo também, se você quiser dar uma cortada, pode dar uma baixada a partir daí, a partir de 10, porque só vai vir aquele chiado, tipo, no seu instrumento. Então, não vai adiantar tanto, não vai dar tanto timbre. Porém, você viu que 8K, 10K, dependendo do baixo, tem essa frequência e às vezes aparece legal, principalmente no slap. Então, vamos ouvir agora os super agudos.
Bom, é isso então. Você vai ver que dependendo do equalizador, você vai ter as frequências, né? Que nem no meu Mark Bass aqui, o grave, ele tem uma frequência definida. Se eu for no pré da Eden, o grave tem uma outra frequência definida. Se eu for no pré da Trefilho, o grave tem uma outra frequência definida. Então, cada pré vai ter o seu equalizador com algumas frequências definidas. Porém, alguns têm paramétrico, por exemplo. O meu Behringer, ele tem médio paramétrico. Então, eu consigo, por exemplo, se eu quero pegar o Precision e fazer ele aparecer o médio agudo, que é aquele que eu falei, eu consigo ir lá por 1.2K no médio e aumentar o médio em vez de aumentar o agudo. Porque eu sei que o agudo dele é lá para 8K. Então, ele vai cantar muito bem no Music Man, mas no Precision nem tanto. Então, agora, com essas faixas de frequência, é muito legal para você entender sobre os baixos. Tenta escutar os contrabaixos que você gosta e ver. Pensa assim, como é que soa um Warwick? O Warwick tem muito esses super agudos, né? Como é que soa um Rickenbacker? Um Rickenbacker eu já acho muito parecido com um Jazz Bass, né? Depende da regulagem, né? Um baixo que tem muitos sons. Como é que funciona um fretless? O fretless ele aparece muito esse medião, né? Esse 600 Hz, principalmente se você tentar tocar que nem o Jaco. Então, cada baixo, cada estilo vai ter o seu negócio. Eu gosto sempre de pensar que todos os estilos, todos os baixos têm que ter todas as frequências. Como assim? Tem que ter subgrave? Tem que ter algum subgrave. Claro, tem baixo que não desce tanto. Então, por exemplo, vamos supor, vou tocar um reggae com Stingray. Não, né? Esse sub é bem legal num reggae, né? Num dub, assim. Então, qual baixo que eu vou tocar reggae? Com Precision, né? De repente com Jazz Bass, né? Não, vou tocar um pagode. Vou tocar com Precision. Pô, pagode você ouve que tem aqueles estalos, né? Várias frequências de super agudos, às vezes. Então, não. Vou tocar com o quê? Com Stingray ou com bongo, né? Então aí ajuda você a escolher o baixo baseado nas frequências que ele oferece. Eu estou falando o quê? Onde elas se situam, né? A sintonia delas agora, né? Você vê que o médio grave do Music Man ele é bem proeminente, então ele vai ter bastante ali perto dos 200 Hz, né? Já o Precision vai ter ali também, mas não vai ter tanto no agudo. Já o Music Man tem no agudo. Então são os comparativos, a gente ouviu eles todos isolados. Espero que você tenha gostado. Dá uma fuçada no seu equalizador, tenta mexer nos programas também, você vai ver que o seu amplificador, se ele não tiver tweeter, ele não tem nenhuma frequência acima de 5K, por exemplo. Então, não adianta você tentar, vou pôr aqui 10K, você tá com uma caixa com 1 de 15 sem tweeter, não adianta. Tô com uma caixa que é 1 de 8, vou puxar um 40 Hz aqui, não faz isso, tá ligado? Que daí não vai dar certo também. Então tenha um conhecimento também sobre onde o baixo está sendo reproduzido, né? Isso é muito importante. Se você está ouvindo um aparelho hi-fi com um alto-falante de 15 polegadas, saiba que o 30 Hz vai estar ali presente, né? Agora, se você está ouvindo numa caixinha pequena, nem tanto. Saiba para quem você vai mixar o seu baixo, né? Uma coisa que eu falei ali no outro vídeo do celular. Então é uma coisa que ajuda também. Beleza? Espero ter ajudado. Valeu e muito obrigado.